Tudo bem? Tudo bem com você? Muito boa noite. Nós estamos chegando com mais um Boa Noite Goiás. O programa de hoje quase que todo dedicado a falar sobre esporte, sobre falar em relação ao Campeonato Goiano de Futebol que está chegando na sua reta final. Está na sua reta final. O primeiro jogo já aconteceu entre Atlético e Vila Nova e o segundo vai ser realizado neste domingo. Para falar sobre o Campeonato Goiano de Futebol e, claro, que está intimamente ligado também à transmissão deste evento, a gente vai falar também sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pela TV Brasil Central, que está transmitindo os jogos ao vivo, e também sobre o trabalho da TV Assembleia Legislativa, que igualmente trabalha também essa questão da transmissão ao vivo e, mais do que isso, também trabalha com o seu aplicativo Deputados Aqui. A audiência está lá em cima, o que mostra o interesse do torcedor goiano pelo Campeonato Goiano de Futebol e o interesse também pela transmissão de altíssima qualidade que é feita por essas duas emissoras. E mais do que isso, né? Nessa reta final do campeonato, também ganhamos um reforço de peso, a transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura de São Paulo. Da TV Cultura de São Paulo, trocando mensagens com o presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, dizendo que a audiência neste domingo passado, triplicou em relação à audiência costumeira naquela faixa horário, na faixa em que foi transmitido o jogo, primeiro jogo entre Atlético e Vila Nova. Enfim, todo mundo comemorando. Claro, quem ficou pela estrada, como o Goiás, por exemplo, como o Goiânia, por exemplo, e outros times mais, está lamentando, né, não poder fazer parte dessa grande festa, do grande momento dessa festa. Mas os dois times, o Dragão e também o Tigrão, estão felizes da vida. E você é torcedor desses times? Então, se não é também, vocês todos são convidados a participar do programa de hoje, a ajudar a fazer esse programa de hoje, porque nós temos aqui duas presenças interessantíssimas. Primeiro, digamos assim, o grande anfitrião em nome dos clubes para a realização desse campeonato goiano de futebol. Ele que é presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei de Freitas. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lucas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Feliz também com esses números, né? Feliz também com essa participação ativa de todos no Campeonato Goiano. Esperamos que a gente possa finalizar a nossa competição domingo com uma grande festa lá no estádio Antônio Scioli. Com certeza, né? Será o coroamento, né, dessa grande festa, né, que foi sendo muito prestigiada, né, pelos torcedores, pelos clubes e pelos comentaristas esportivos, né, porque a gente assiste aqui, ouve ali os elogios, né, que estão sendo feitos à realização desse campeonato, a forma como ele está sendo disputado e também o campeonato está sendo disputado e também a emoção, né, que a cada jogo vai aumentando e arrebentando o coração dos torcedores. Eu tenho aqui, agora, vou apresentar um outro convidado, que está com o coraçãozinho dilacerado, mas está feliz, como comentarista esportivo que é. Ele que faz parte, né, da equipe da TV Brasil Central, consequentemente da equipe também da TV Assembleia Legislativa, que é o nosso Lucas Nogueira. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Paulo. Boa noite, Ronei, presidente da Federação Goiana de Futebol. Boa noite a todos os amigos ligados. Mas a cicatriz já está quase fechada, porque o torcedor do Vila acredita sempre, viu, Paulo? Você acredita? Não. Tá aí a sinceridade. Você não paga mais mico, né, Lucas? Depois de fazer tantas apostas nessa e não ter vou. que pagar essas apostas, você não quer arriscar mais. Não vou arriscar mais, né, Paulo? Não vale a pena arriscar mais pelo Vila. A única noiva que você quer saber, na verdade, nos dias de hoje é que está sentadinha ali. A que está aqui no estúdio, a Aline Mariano, minha noiva, que está acompanhando o nosso programa. E a Aline encarou como aquela noiva que você encarnou naquele dia que você teve que pagar a promessa? Eu não sei como eu estou vivo neste momento. Mas na hora ela queria me matar. Mas você pegou o vestido da noiva, não? Não. Menos mal então, né, Aline? Menos mal. Que dizem que vestido da noiva é só para ser visto na hora do casamento, né, presidente? Senão dá azar. Senão dá azar. Exatamente. Então você arrumou onde esse outro vestido? Foi numa loja em que fiz uma parceria. Nem paguei o vestido, Paulo. Para mesmo? pagar mico não tive que gastar nada.
Apenas a ousadia de vestir de noiva. Você, telespectador, nosso convidado, né, para participar do programa, mande a sua mensagem, mande a sua opinião. O que é que você está achando desse Campeonato Goiano de Futebol? O que é que você está achando da transmissão do campeonato através da TV Brasil Central e também da TV Assembleia Legislativa e dos aplicativos também, pela internet, pelo YouTube, enfim, são várias as formas de você poder assistir aos jogos, né, do Campeonato Goiano de Futebol e também de você participar do programa. Você pode, por exemplo, usar aquela opção tradicional do WhatsApp através do número 982 00 32 23. 982 00 32 23. A única coisa que eu peço a você é que coloque o seu nome no início da mensagem, tá bom? Fica mais fácil de a gente fazer uma interação muito mais rápida. Você pode usar também os canais no YouTube da TV Brasil Central e no YouTube também da TV Assembleia Legislativa, tá ok? A gente faz um rapidíssimo intervalo, é só a vinheta e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta. Estamos aqui de volta, né, pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa. Não custa lembrar. Por quê, né? De repente, alguém que não atentou ainda, não se atentou a esse detalhe, as duas emissoras têm um contrato, um acordo de parceria, que inclui transmissão de programas simultaneamente através da Brasil Central e também através da TV Assembleia, que é o caso deste programa aqui, o Boa Noite Goiás. Existe também outras trocas, outros intercâmbios que podem ser feitos através dessa parceria. Mas vamos lá, para a gente respirar um pouco e falar, opa, vai falar de futebol, mas tem que ter imagens do futebol. E a gente vai reviver agora, né, os momentos importantes dessa reta final do campeonato, porque o Dragão, o Atlético, está bem próximo do tricampeonato goiano, porque venceu o Vila Nova no último domingo por 2-0. A gente vai conferir essa vitória e a gente vai conferir também, rever para você que acompanha a programação na Brasil Central, essa reportagem, esse VT já foi mostrado, evidentemente, nos nossos programas ao longo desse começo de semana. A gente vai ouvir também o presidente do Vila e o presidente do Atlético, e torcedores também. Vamos conferir. Os rivais entraram em campo para decidirem o título do Goianão 2024. O Dragão quer ser tricampeão e o Tigrão quer quebrar o jejum de 19 anos sem vencer pelo campeonato. O Vila Nova entrou em campo confiante, mas se perdeu ao longo da partida. O Atlético Goianiense aproveitou e acabou vencendo o Vila por 2-0 no jogo de ida da final do Campeonato Goiano. Luiz Fernando e Alix Vinícius fizeram os gols rubro-negros no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Gol do Atlético! Nesta primeira partida, o Atlético saiu com a melhor. O presidente do time rubro-negro falou sobre essa vantagem. O Atlético fez uma grande partida, né? Eu fico, assim, muito satisfeito, porque o Atlético veio aqui, se impôs, jogou um futebol de altíssimo nível, sem desrespeito a ninguém, mas o Atlético ficou barato pro Vila. A gente podia ter hoje saído tricampeão daqui. Porém, eu acho que é uma boa vantagem, mas a gente tem que entender que futebol, tudo é possível. O presidente do Vila admitiu que o Tigrão não fez uma boa partida. Realmente nós não fizemos um bom jogo. Eu estava bastante preocupado com esse horário da partida, pelo desgaste físico que a gente vinha, vamos dizer, adquirindo com o passar desses jogos, essa sequência de jogos, o adversário com um período de recuperação interessante. E associado a isso, nós não... Ficou nítido que nós estávamos em inferioridade, vamos dizer, física ali pelo desgaste da sequência de jogos. Os torcedores vilanovenses que estavam no Oba não gostaram nada da partida, mas ainda estão otimistas.
O meio de campo perdido, não tá marcando nada, não tá armando nada, descompacto, tem que melhorar muito, muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que o espírito dessa nação colorada que lotou esse estádio aqui hoje vai entrar nesses jogadores e a gente vai buscar esse resultado e vamos vencer. E vai Vila Nova e nós vai ser campeão goiano esse ano, nós vai sair dessa fila. Eu sempre fui apaixonada pelo Vila Nova e eu tenho certeza que vai virar, tenho fé em Deus que vai virar. Direto do estádio para os bares de Goiânia. Pela telinha da TV Brasil Central, os torcedores também acompanharam o jogo que foi transmitido para o Brasil todo pela TV Cultura. A decepção com o Tigrão em campo foi unânime, mas ainda há esperança. Vai fazer de 4-0 no Atlético. Então o torcedor está otimista ainda. Lógico aí. Não pode perder a fé não, tem que dar a fé e a esperança. Vai ganhar o Vila. Fé que na volta a gente pega. Tem outro jogo ainda. Tem, vai dar certo, tem que ter paixão, o trem vai dar certo. Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo. O segundo duelo será no estádio Antônio Ascioli. O Dragão poderá empatar ou até perder por um gol para ficar com o título. O Vila precisa vencer por 3 ou mais gols para ser campeão. Será que dá? Será que o Vila consegue reverter isso, presidente? Olha, Paulo, futebol, tudo é possível, né? O Vila também tem uma grande equipe e uma torcida maravilhosa, então, assim, eu entendo que o futebol, ele é jogado dentro de campo. Né? E o Vila já reverteu contra a Aparecidense, agora, recentemente. Né? Será um grande jogo e eu tenho certeza que nem o próprio Atlético já está considerando como título já ganho. Tá ou não? Paulo, tá. Lucas, você já disse que não acredita numa virada. Duas mãos na taça. O Atlético, ele adiou o grito de tricampeão goiano no jogo de ida da grande final. Claro, não aproveitou as oportunidades, teve chance de fazer 3, 4, até 5-0, porque jogou demais e o Vila Nova não jogou absolutamente nada. O presidente foi feliz. No futebol pode acontecer de tudo, mas na lógica, na prática, tudo indica que o Atlético vai conquistar mais uma vitória. Para sua tristeza. Para minha tristeza. Mas aqui quem está falando agora é o comentarista, né? O Lucas Nogueira. Eu achei interessante a fala do presidente Adson, não sei que presidente você se referiu aí, porque os dois falaram na matéria, mas o presidente Adson disse que ficou barato para o Vila. Ficou mesmo? Muito barato, Paulo. Muito barato. 2-0 foi pouco. Poderia ser 3, 4. Apesar dos 2 gols que o Vila sofreu, o melhor em campo foi o goleiro do Vila. O melhor em campo foi o goleiro do Vila, que evitou uma goleada do Atlético. Teve uma defesa espetacular que ele realizou do Wagner Love, que foi coisa extraordinária. Então, ficou barato mesmo para o Vila Nova os 2-0. Mas nos 2 gols que o Vila sofreu, o goleiro foi bem, na sua opinião, ou ele deu uma vacilada ali? Falhou. Não vamos falar que foi falha, Paulo. É porque o Denis, ele já fez defesas espetaculares e o torcedor espera dele. Assim como do Tadeu. Exatamente. E o Tadeu também já deu umas vaciladas. Não é que é falha, também, mas pro Denis Júnior são bolas defensáveis. Que pena. Presidente, vamos lá. Telespectadores já mandaram mensagem e você pode fazer a mesma coisa através do nosso WhatsApp 982003223. 982003223. Coloque seu nome no início da mensagem, como fez aqui o Edmundo Aragão. Ele diz o seguinte: falando em futebol, eu acredito no time do Vila Nova. No futebol, tudo pode acontecer. E se tiver que ser campeão, será. Vamos que vamos. Isso te dá alguma injeção de ânimo, Lucas? Isso anima, né? Anima? Como torcedor, vou acreditar sempre, Paulo. E falando em torcedor, como é que vai ficar a presença, presidente, de torcidas lá no estádio Antônio Ascioli, no jogo deste domingo entre Vila e Atlético? Não, Paulo, é torcida única, como foi no primeiro jogo. O presidente do Vila defende pelo menos 10%, né, Di? Mas isso não está no nosso regulamento, não foi discutido no nosso conselho técnico, então, assim, é uma pauta que nós já anotamos ela para que a gente possa conversar sobre isso e definir isso já
no Conselho Técnico do campeonato para 2025. Mas, por enquanto, o que consta no nosso regulamento é a situação de torcida única, como aconteceu no primeiro jogo. E no caso, o Vila deve receber a sua torcida lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, no estádio do Vila, para acompanhar, talvez através de um telão? Tem isso? Possivelmente. Mas pelo placar eu acho meio difícil, né, Paulo? Nem o Vila Novense vai se animar? Pelo placar é muito complicado fazer esse tipo de evento. O Vila realizou um evento como esse no último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Lotou o Onésio Brasileiro Alvarenga, o jogo foi contra o ABC. Para tristeza, o Vila acabou perdendo por 3-2 e não conquistou o acesso. Se o resultado não fosse da forma que aconteceu, um 2-0 para o Atlético, um empate, por exemplo, ou uma vitória simples do Vila, talvez a diretoria poderia realizar esse evento. Mas acredito que isso não irá acontecer. E se de repente o Vila virar sobre o Atlético, como é que a torcida vai se mobilizar, né, para comemorar esse milagre? Vai todo mundo pro Onésio Brasileiro Alvarenga e é feriado na segunda-feira e vamos embora. Mas, presidente, desculpa, Paulo. Vai lá. O senhor falou aí a respeito sobre que não está no regulamento a situação de 2 torcidas. E antigamente, até conversando com alguns amigos, companheiros mais experientes, Evandro Gomes, Rupert Nickerson, Jair Cardoso, ambos falaram que antigamente o presidente colocava no regulamento: final do Campeonato Goiano tem que ser no Serra Dourada. O senhor, com o CEO da Federação, André Pita, trabalham nessa possibilidade para 2025? Olha, Lucas, desde que eu vou dizer até, desde que quando a gente está junto, eu mais o André, a gente procura fazer as coisas de uma maneira muito democrática, muito transparente lá na administração da federação. E desde então, a gente procura ouvir muito os nossos clubes e aquilo que é definido no Conselho Técnico é o que a gente coloca no papel. É o que a gente coloca no regulamento geral da competição e também no regulamento específico, no regulamento geral das competições e no regulamento específico da competição em si, que é o Campeonato Goiano da Primeira Divisão. Então, assim, eu particularmente defendo isso. Eu particularmente já comecei a fazer alguns movimentos, isso todo mundo sabe, né, dessa situação. Já procurei Ministério Público, já procurei os órgãos de segurança para que a gente possa trabalhar situações de voltar as 2 torcidas nos estádios. Lógico que isso depende muito da questão de segurança, lógico que isso depende muito do acordo e daquilo que possa ser desenvolvido entre os clubes nossos participantes. Mas que a gente vai colocar em pauta no Conselho Técnico para 2025, isso é certo que nós vamos colocar. Agora, se for voto vencido, é uma situação que vai prevalecer aquilo que eu falei para vocês, que é a questão da democracia, que quem manda no campeonato são os 12 clubes participantes. E esses 12 clubes participantes participam desse Conselho Técnico? Com certeza, eles participam. Têm voz ativa. Todos os presidentes compareceram, por exemplo, neste ano? Todos os presidentes comparecem, nós temos aí um bom relacionamento com todos os nossos filiados e a participação é ativa no Conselho Técnico. Mesmo que, de repente, um presidente ou outro esteja viajando, esteja com algum compromisso, ele está com um representante legal no evento. E algum desses representantes ou presidentes presentes ao evento algum deles manifestou a vontade de jogar no Serra Dourada? Por que não jogar mais no Serra Dourada, presidente? A última debate que nós tivemos em termos de Conselho Técnico, que consta em ata, foi em 2020. A partir de 2020 não se teve mais essa discussão com relação a 2 torcidas. Por isso que a pergunta do Lucas e a minha resposta é baseada no sentido de que vai ser colocada em pauta para 2025. Tem a ver com a pandemia da Covid? Não. Eu imagino que a questão de 2 torcidas é questão de segurança mesmo. Nós temos hoje os nossos estádios, e isso nas conversas preliminares que eu tive, principalmente com a questão de segurança pública e também com o Ministério Público, foi colocado que nós temos 2 estádios hoje que teria condição de receber 2 torcidas, pela questão de segurança. Um seria o estádio Serra Dourada e o outro seria o estádio Antônio Ascioli do Atlético, que tem a setorização, né, que é fácil de fazer uma setorização e também a chegada dos próprios torcedores. Então, existe essa possibilidade de se conversar futuramente,
mas teria que os estádios passarem por adaptações também. O senhor, pessoalmente, particularmente, o senhor defende a presença das duas torcidas? Defendo a presença das duas torcidas. Isso, desde quando eu assumi a presidência da federação, eu sempre manifestei isso, mas eu também trabalho o lado democrático. Eu nunca vou impor a minha posição. Eu vou defender alguma situação, mas, obviamente, isso vai sempre ser defendido democraticamente entre os clubes participantes. Goiás, de alguma forma, reproduz, né, o que acontece lá fora, no Rio, em São Paulo, em outros estados. Isso significa, presidente, na sua avaliação, que o brasileiro é um incivilizado? O brasileiro não sabe torcer pelo seu clube como torcia antigamente, que a gente viu o Maracanã, né, teve jogo no Maracanã que teve 140 mil espectadores. Quer dizer, e não tinha briga. Quer dizer, antigamente não tinha essa coisa de torcida organizada, não tinha briga. 140 mil pessoas no Maracanã. Você não era nem nascido, No Lucas. próprio Serra Dourada, né, Paulo? Eu já vim aqui em jogo, Flamengo e Atlético, decisão de uma Copa do Brasil, né? Copa Libertadores, não? Não, foi Copa do Brasil, se não me engano. Flamengo e Atlético Mineiro. Né? O estádio de Serra Dourada tinha mais de 70 mil pessoas. Eu era garotinho e vim, saí lá de Jogo do Brasil Itumbiara. e Venezuela, se não me engano, eu estava lá, deu 77 mil pessoas. Então isso passa muito por essa questão hoje. Um grande problema que a gente tem, e a gente precisa de resolver realmente isso, é a questão das torcidas organizadas. Né? Como Porque resolver? tem muita situação infiltrada, tem as pessoas que não são torcedores e que estão infiltrados nas torcidas organizadas. Com que interesse? Questão de venda de droga, facção criminosa, isso está tudo aí escancarado. Então a gente já vê isso nas torcidas organizadas. Lógico que nós sabemos que nas torcidas organizadas existem também as pessoas de bem. Ações Né? sociais. São pessoas que fazem um trabalho belíssimo, por isso que eu defendo a questão de torcidas organizadas e duas torcidas, porque a festa que a torcida organizada proporciona num estádio é muito bacana, é muito bonito, mas infelizmente nós temos ali as pessoas que vão ali para realmente fazer baderna, para brigar, para fazer transtornos, e infelizmente Mas as próprias isso tá torcidas não acontecendo. percebem isso? E se percebem, por que não denunciam isso? A infiltração de pessoas interessadas apenas em vender drogas e promover a baderna. Então, é isso que a gente vê o grande problema que tem de segurança pública. Né? A gente tem que debater mais isso. A gente tem um programa lá na federação, um projeto, que é um projeto macro, que a ideia nossa é cadastrar todos os torcedores que de repente forem participar de algum evento esportivo dentro do estado de Goiás, para que a gente possa ter um cadastro dessas pessoas, para que a gente possa ter um banco de dados dessas pessoas e efetivamente essas pessoas possam participar dos jogos, só aqueles que estiverem cadastrados, que estiverem que estiverem... Tranquilo. Tem uma aguinha aí, se o senhor quiser, fique à vontade. Enquanto isso, o Lucas vai falando. No banco de dados da federação, no banco de dados nosso, mas isso é caro, isso é um projeto caro. A gente precisaria, inclusive eu estava debatendo isso com uma pessoa lá na federação hoje, de uma participação maior do próprio Ministério dos Esportes, do governo federal, para que pudesse nos auxiliar nessa situação e, consequentemente, a gente ter aí a possibilidade de coibir e trabalhar melhor as setorizações dos estádios. E aí, Paulo, Sim. serve de exemplo para o futebol goiano e futebol brasileiro. O que o Goiás faz? O Goiás ele tem um reconhecimento facial. Para o torcedor entrar, ele compra o seu ingresso pela internet e para você entrar na Serrinha é um reconhecimento facial. Se você tem passagem policial, se você está respondendo por algum crime, você não entra dentro do estádio. Como é que funciona esse reconhecimento, Lucas? Tem como se fosse um sensor, né? E essa imagem vai para qual central? É um banco de dados que tem dentro do Goiás. Você faz um cadastro na internet, do Goiás tem um banco de dados, e aí quando você vai entrar no estádio, automaticamente quando você compra um ingresso, você olha para a câmera lá e aí acesso liberado. Você Como é entra. que funciona para Isso quem, por é exemplo, feito, vai comprar Paulo, um ingresso? Para quem vai comprar um ingresso. O sistema tem do uma Goiás... Presidente, me perdoe, Desculpa. mas só para entender melhor, por exemplo, uma pessoa chega lá no guichê e compra 2, 3, 4 ingressos.
a face dela vai ser exposta. Mas e dos outros? Mas isso acabou, Paulo. Isso até coibiu a venda dos cambistas. Eu, por exemplo, eu posso comprar 2. Limite de 2. Por exemplo, eu e minha filha, que é torcedora do Goiás. Eu posso... Que castigo, hein? Mas eu já fui na Serrinha. Eu tenho cadastro na Serrinha. Pois é, mas que não seja a sua filha. Digamos que você vai com um amigo seu que veio lá de São Paulo e chegou no fim de semana, almoçou com você falou, vou pro jogo, quer ir junto? Ele vai. E aí? Aí ele vai ter que fazer o cadastro no sistema, que não dura mais do que 10 minutos. Eu estou colocando muito. O torcedor não tem essa paciência toda, não. Esse é um problema que o Goiás acaba sofrendo na entrada do estádio. Acaba sofrendo com isso. Por isso que, na maioria das vezes, o clube pede para chegar com antecedência, para não ter esse problema. Mas é uma situação, Paulo, que vale a pena. Porque você coíbe um pouco daquelas pessoas que vão para atrapalhar o espetáculo, que vão para prejudicar, que tem como objetivo tirar o pai da família, o pai de família do estádio, que tem como objetivo, por exemplo, do Lucas Nogueira e a filha que torce para o Goiás acompanhar um jogo no estádio Serra Dourada com 2 torcidas. Vamos lá então? O cadastro, Paulo, Sim, ele é feito antecipadamente. Por exemplo, o Lucas, ele tem o cadastro já pronto, então toda vez que ele for comprar qualquer bilhete a partir de agora, ele não precisa fazer o cadastro novamente. Já está feito com reconhecimento facial, ele já tem a foto dele lá no sistema do Goiás. Mas ele vai caro. Com o acompanhante, como é que fica? O Lucas então, vai ser reconhecido, mas o acompanhante? O próprio sistema, vai ter que parar e fazer o cadastramento na hora? O software que faz com que isso funcione é o que eu coloquei, que é uma situação cara. Então o Goiás tem esse software hoje através de uma empresa que é de bilhete digital. E aí isso facilita muito o trabalho do Goiás, facilita muito essa identificação. Mas é um sistema caro e que o equipamento também que vai receber na bilheteria do estádio é um equipamento caro. Por isso que eu falei que para viabilizar isso a gente precisa de ter parceiros tipo o Ministério dos Esportes, governo federal ou o próprio governo estadual na informatização dos estádios nossos. Tá bem. Sobre esse assunto, tem um telespectador que mandou uma mensagem. Vou ter que ir lá, telespectadora, se chama Elza. Por favor, você que vai mandar uma mensagem para nós, através do número 982003223. 982003223. Coloque, por favor, o seu nome no início da mensagem, porque toda vez que a gente para ver o nome da pessoa lá no perfil, a gente vai perdendo tempo e, com isso, deixando de registrar outras participações. Vamos ver aqui? Aí, com isso, está vendo só, dona Elza? Elza, vamos ver aqui, me perdi agora. Não sei onde é que foi parar essa mensagem sua. E era uma mensagem interessante. Enfim, eu tive a oportunidade de ler antes essa mensagem, coisa que raramente acontece aqui, eu não tenho tempo de ficar lendo antes para depois falar, mas ela dizia, me perdoe se eu interpretei errado, ela dizia o seguinte: antigamente era possível, né, a convivência entre 2 torcidas no estádio. Hoje não é possível, mas isso acontece, segundo ela, em todos os setores da vida brasileira, mas principalmente no futebol, até porque os hinos dos clubes de futebol incitam a guerra, né? Tem hinos que falam declaradamente, vamos à guerra, vamos à luta, quer dizer, usam expressões típicas de guerra mesmo, de briga mesmo, né, Lucas? Né? E as pessoas acabam, queiram ou não, copiando exemplo. Em São Paulo aconteceu isso, mataram 3, vão matar 4 aqui. Quer dizer, é uma coisa impossível a partir de agora, Lucas, você que acompanha o futebol há quantos anos? Desde 2008, né? Desde 2008. 16 anos? 16 anos. Deu para você ver. É impossível. Você acha que 2 torcidas acabou, não tem mais? Não, Paulo. Aqui no estado de Goiás, principalmente pelo trabalho que o Ronaldo Caiado, o nosso governador, faz na segurança pública, acredito que aqui vai ser exemplo uma vez mais. O estado de Goiás já é exemplo na educação, é exemplo na segurança e será exemplo também com 2 torcidas no estádio Serra Dourada. Eu acredito muito nisso, por tudo que acontece envolvendo esse trabalho de obter 2 torcidas
e na nossa segurança do estado de Goiás. Vejo desta forma. E outra coisa, Paulo, torcida única não significa que vai acabar com a violência. Neste final de semana tivemos o primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano, nos Aflitos, Náutico Sport. Local da batalha dos aflitos. E lá teve uma batalha entre torcedores do Náutico. Então não é porque tem uma torcida não vai ter confusão. Teve confusão. Então assim, o que é um custo muito caro, concordo com o Ronei, caríssimo. É um custo alto. Mas acredito que essa será a nossa solução para obter as duas torcidas no estádio Serra Dourada. Boa noite, Paulo. Aqui é o Wagner, atleticano. Boa noite, Wagner. Ele diz o seguinte, olha, não consegui comprar o ingresso para a final do Campeonato Goiano, lá no estádio do Atlético. Por isso, concordo com o presidente da FGF que as finais têm que ser no Serra Dourada. Os clubes são resistentes, presidente, porque na medida que eles jogam nos seus próprios estados, eles diminuem as despesas, ganham um pouquinho mais. Sim. Vale a pena, porque se jogasse no estádio de Serra Dourada, teria muito mais gente e eu imagino, é a lógica, que ele ganharia mais ainda. Não tem dúvida nenhuma, Paulo. Isso é questão de debates que a gente tem. A informação que nós temos aí do próprio governo, que o Lucas mencionou, é que o estádio de Serra Dourada vai passar por uma revitalização em breve, né? Existe aí um projeto bacana para o estádio de Serra Dourada e eu imagino que toda essa situação, como você mencionou e o torcedor mencionou também, ela vem de outras situações, Paulo. Não é somente a questão do que o clube arrecada ou deixa de pagar de despesa. Existe uma situação maior ainda, que é questão de debate também, que é a questão dos bares. O faturamento em um bar hoje, no estádio, por exemplo, o estádio lá do Antônio Ascioli do Atlético lá, o faturamento hoje, num jogo da final do Campeonato Goiano, ele chega maior do que a própria bilheteria, de repente, do estádio. O pessoal toma uns goles ali, Oxi! Ainda mais que acabou a quaresma, Paulo. E isso no estádio Serra Dourada não é possível, porque os bares lá no Serra Dourada são terceirizados, são de pessoas que já têm, de repente, um contrato ali com o governo do estado, né? E não seria dos clubes. Então existe uma negociação em cima disso também para que possa, numa possibilidade, por exemplo, o Atlético tem a possibilidade de jogar com o Flamengo agora lá no estádio de Serra Dourada. E tem que ter uma negociação com relação a isso. Não é simplesmente marcar o jogo para o Serra Dourada. Então, é por isso que tem essa resistência dos clubes, porque são diversos fatores. O quadro móvel, que é do próprio clube, que já são os funcionários, de repente, os buracos que tem no estádio de Serra Dourada, que vai dar uma evasão de renda, que o clube não tem esse controle, né? A questão dos bares. Então isso faz com que realmente dificulte e que o clube efetivamente ele prefira estar fazendo os seus jogos nos seus estádios, sem contar a questão de estar acostumado a jogar ali no gramado, aquele gramado ali é o gramado que ele está acostumado a treinar e tudo. Então existem outros fatores também que fazem com que os clubes não queiram jogar no estádio Serra Dourada. O papo está ótimo, mas eu vou lembrar que já são 8h05, já foram 35 minutos de programa. Que isso? Como é que passa rápido? Então eu pediria aos senhores, se puderem me ajudar, até porque tem muita gente mandando mensagem, e eu tenho muitos VTs aqui que são interessantes, são de sustentação para esse debate, que acaba sendo um debate, né? Vocês dão uma opinião, muitas vezes contrárias, e acaba sendo um debate. Então vamos dar uma corridinha? Vamos. Que a gente tem matérias aqui. Vamos lá. Telespectadores. Olá, aqui é o Davi Seravalli. É isso, Davi? Boa noite, Davi. Acredito que o Atlético será campeão. E o Vila Nova tem uma maldição de quando chega na hora mesmo, pipoca. Ei, Lucas. Não, Paulo. O que resta, diz ele ainda, é ganhar a Copa Verde e fazer uma boa Série B. E espero que suba para a Série A. Tomara, tomara. Merece, o torcedor do Vila merece. E não só o torcedor do Vila. Os dirigentes do Vila Nova, o Ronei está aqui ao nosso lado e pode falar até melhor sobre isso. Os dirigentes do Vila Nova hoje, eles trabalham com um profissionalismo altíssimo, gigantesco.
Hugo Jorge Bravo, Bitar, Vinícius Cirqueira, Romário Policarpo, são hoje dirigentes do clube que trabalham para a melhoria do Vila Nova. Hoje o Vila Nova ele tem uma organização administrativa. Então acredito que logo, logo o Vila Nova vai figurar na Série A do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Eli. Boa noite, Eli. Boa noite, Paulo. Ele diz, vou deixar a modéstia de lado como atleticano e vou sugerir ao Vila Nova, vamos ver se o nosso Lucas vai concordar, vou sugerir ao Vila Nova para que não compareça nessa última decisão e perder para o WO, porque se for jogado no campo, vai ser uma goleada histórica em cima do Vila Nova. Pode escrever. Pode isso não, né? Depois nós vai lá para a terceira divisão de novo, isso vai ficar WO, não é, Ronei? É verdade. Terceira divisão do Goianão. Ei, Elias. Suspenso. Vamos lá. Vamos falar um pouco também, a gente está falando sobre o campeonato em si, vamos falar um pouco também sobre a transmissão, né? Que avaliação, por exemplo, o senhor faz? Eu quero ouvir depois que a gente confira aqui algumas matérias, para dar um pouco mais de informação até para o telespectador sobre como tem sido essa transmissão pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa e também pelas redes, né, pela internet, através do WhatsApp, do YouTube, né, dos aplicativos, dos deputados aqui, por exemplo, é um deles. Essa parceria entre a Brasil Central e a Assembleia, que são as emissoras oficiais do Campeonato Goiano de 2024, assim como já foi de 2023 também, e tomara que seja pelos próximos anos, já foram transmitidos 37 jogos de forma democrática e acessível. A gente vai, para abrir a porteira, Lucas, a gente vai rever, que é curta, essa vinheta do Goianão 2024, maravilhosa na minha opinião, a abertura que foi feita pelo editor de imagens, o Marlon Porto, que é bambambam no assunto, e também a narração do Vanderlei Santana, da TV Brasil Central. Vanderlei que tem uma voz belíssima, ele tem uma entonação que vai daqui lá para cima, volta e sobe, ele consegue fazer você viajar naquelas chamadas que ele grava, que você com certeza já deve ter visto na programação da TV Brasil Central. Vamos conferir e entrar no jogo. Atenção, tripulação. Goianão 2024 é na Brasil Central. Direto dos estúdios no Oscar Niemeyer. Aí, né? Você que conferiu agora essa abertura, já deve ter visto muitas vezes, né, presidente, que a audiência, felizmente, tanto da Brasil Central quanto da TV Assembleia Legislativa e dos aplicativos, na internet, a audiência, a gente não pode dizer, não é que não pode dizer, mas pelo menos em relação a institutos de pesquisa que medem a audiência das emissoras de rádio e televisão, existe no contrato uma proibição que se faça menção a essa pesquisa, principalmente por parte de emissoras de rádio e televisão que não assinam essa pesquisa, que é caríssima. Sabia disso, Lucas? Uhum. Caríssima. Pouca gente paga por isso. E, enfim, vamos deixar isso de lado. Mas a audiência está lá em cima. O senhor tem acompanhado isso, presidente? O senhor tem acesso a números? Não tem dúvida nenhuma, Paulo. A gente acompanha, sim. Nós temos um feedback muito grande com o pessoal da Televisão Brasil Central. O próprio pessoal nosso também acompanha de perto toda essa situação. A gente ficou realmente muito feliz com essa visibilidade que deu a competição, essas duas transmissões a nível nacional, através da TV Cultura, né? Que o Brasil inteiro está vendo o Campeonato Goiano, e isso a gente sabe que a internet hoje, através do YouTube também, facilita muito essa situação, mas você ter uma transmissão de TV aberta numa final de campeonato, isso valoriza muito.
valoriza os nossos patrocinadores, valoriza os nossos clubes, nossos atletas. Então, assim, esses números para nós são números realmente significantes que a gente vai usar com toda certeza para valorizar ainda mais o crescimento do nosso futebol goiano a nível nacional. Então, aí não tem dúvida nenhuma. TV Cultura, né, que acertou, e eu estava junto, né, com o presidente Reginaldo Júnior, presidente da Agência Brasil Central. Nós estávamos juntos com o Rafael Vasconcelos também e com o Marden Júnior, né, que também faz parte desse comando da TV Brasil Central. Estávamos juntos na TV Cultura, almoçamos com os diretores, com o Maluf, que é o presidente da TV Cultura, com oh meu Deus, o Fábio, né, que é Fábio Chateaubriand, mas ele não usa o sobrenome famoso de quem foi o primeiro criador da primeira televisão no Brasil. Ele usa Fábio Porto, né? Mas eles estão super satisfeitos e no almoço a gente conversava sobre a expectativa deles. E era a melhor, mas eles não tinham visto ainda na prática. E depois de verem na prática, depois da transmissão desse jogo de domingo passado, o Fábio, inclusive, mandou mensagem para o Reginaldo Júnior, falando da satisfação dele e de toda a diretoria da TV Cultura, porque essa audiência da TV Cultura, que normalmente era X, né, passou a ser 3 vezes X. Né? Pode não ser uma audiência de uma emissora de top de linha, que a TV Cultura também não fica lá atrás. Era a 4ª ou 5ª emissora, a rede mais assistida no Brasil. E ela alcançou o Brasil inteiro. Então eles ficaram muito satisfeitos, a audiência triplicou, né? Lembrando que naquele momento estavam jogando também Bahia e Vitória pelo Campeonato Baiano, um jogo eletrizante, né? O Bahia abriu 2-0, Vitória virou 3-2. E não custa lembrar também, se for o presidente Júnior, o Reginaldo Júnior ainda que comentou comigo, não custa lembrar que São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil. Lá tem muito nordestino e muito baiano. E o baiano, sei lá, as pessoas pelo menos se interessaram pelo Campeonato Goiano. Então o Campeonato Goiano passou, inclusive, na audiência, a outra emissora que estava exibindo o jogo de Bahia e Vitória. Quer dizer, foi uma vitória, né, para a TV Cultura, uma vitória para a TV Brasil Central. Eu aproveito para cumprimentar e parabenizar, na pessoa do presidente Reginaldo Júnior, essa iniciativa. E também de quem incentivou muito isso também, a gente tem que ser justo, que foi o vice-governador Daniel Vilela e o governador Ronaldo Caiado. Eles toparam a briga, compraram a briga e estão igualmente satisfeitos com esse trabalho da TV Cultura, junto com a Televisão Brasil Central e junto com a TV Assembleia Legislativa. E um detalhe, Paulo. No domingo, às 6 horas da tarde, começou a decisão do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras. É verdade. Então, alguns torcedores, vamos lá, os palmeirenses, estavam mais preocupados também com o time dele do que propriamente com Vila Nova e Atlético. Então, mostra a força que foi essa partida entre Vila Nova e Atlético no Oba. Interessante que, claro, clubes goianos já tiveram as suas partidas transmitidas por vários canais, né? Todos eles praticamente, mas quando eles jogavam, por exemplo, Goiás jogava contra o Flamengo, né? O Atlético jogava contra o Palmeiras, mas nunca assim, 2 clubes goianos jogando entre si, né? E tendo esse jogo transmitido para todo o Brasil. Muito boa essa iniciativa, parabéns à TV Cultura, ao Fábio, ao presidente Maluf, a toda a direção. Me perdi agora, me perdoe, o nome também do outro diretor com o qual a gente conversou sobre isso. Mas um outro detalhe, Paulo. Parabéns também a todos que acreditaram nesse potencial do Campeonato Goiano e no potencial da transmissão da TV Brasil Central e da Alego. Um outro detalhe também importante, é óbvio que eu, como presidente da federação e como um dos mandatários do futebol goiano, a gente não tinha dúvida nenhuma do sucesso da nossa competição. Sim. Não tem dúvida nenhuma, porque a gente sabe que o futebol, o torcedor goiano gosta e o torcedor brasileiro também gosta de futebol. Então eu não tinha dúvida nenhuma do grande espetáculo que seria a nossa transmissão. E a gente tem que parabenizar também, Paulo, a produção do jogo, né? A produção que foi feita com relação ao jogo, né? Porque é muita responsabilidade você mandar essas imagens de uma competição para fora, para uma rede nacional, se a gente não tiver qualidade na produção. Então a gente tem que agradecer e parabenizar também todo o pessoal que fez a produção do jogo, que foi fantástica. Nós trabalhamos ali com, se não me engano, 13 câmeras
no jogo. Quer dizer, uma transmissão de nível nacional, realmente, padrão Globo, como se diz, né? O pessoal fala, que seja quiçá até melhor que padrão Globo, porque a gente tinha ali outras possibilidades. Por exemplo, nós tínhamos um drone trabalhando ali, o pessoal fez imagens belíssimas do estádio com o drone, então também temos que parabenizar isso, o pessoal da produção também dos jogos. E aí, presidente, temos que parabenizar a Federação Goiana de Futebol, né? A Federação Goiana de Futebol, que já teve campeonato, se não me engano, em 2007, contratou jogadores para alguns clubes. Lembro muito bem o Túlio Maravilha. Eu cheguei na federação, nos primeiros projetos que o André desenvolveu. Atlético, né? Anailson no Atlético, Túlio Maravilha na Canedense, Alex Oliveira no Vila Nova, Jean no Goiás, Tassiano no Goiânia e assim vai. O quanto a federação trabalha nos bastidores, porque a gente sabe que tem clube do interior que não tem muitos recursos, atrasa salário, e aí corre um risco de não entrar em campo. Qual é o custo da federação? Ela ajuda em quê com os clubes, principalmente do interior? Lucas, bacana essa pergunta sua, essa colocação sua, porque a gente também tem que colocar, Paulo, a questão da nossa credibilidade hoje no mercado. Então, hoje nós temos um produto que é um produto rentável que se chama Goianão, Campeonato Goiano. É um produto. Hoje nós conseguimos transformar o Goianão num produto. É um produto vendável, é um produto que está no mercado, é um produto que tem aceitação nacional. E aí, com a visibilidade, é onde a gente costuma colocar o ciclo, né? Com a visibilidade maior, Paulo, a gente consegue buscar recursos, a gente consegue buscar patrocinadores. Por quê? Porque o patrocinador quer a visibilidade. Claro. Ele quer que a marca dele esteja presente. Então, a partir do momento que você tem uma visibilidade grande, você consegue melhorar o seu produto ainda mais financeiramente. E aí, quando eu falo da credibilidade, porque a federação, a gente não esconde nada em termos de números. Nós fizemos uma parceria de contrato aqui com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa, da onde a gente também tem que aproveitar e parabenizar e agradecer o Bruno Peixoto, o presidente, pela parceria que foi feita. Nós arrecadamos nesse contrato, esse contrato tem um valor de 3,5 milhões de reais. E aí a gente tirou toda a produção, ninguém, né? Não é segredo, isso a gente não está escondendo isso de ninguém. E com a produção, nós descontamos a produção e todo esse recurso, Lucas, aí já respondendo a sua pergunta, ele é repartido aos clubes, é dividido aos clubes. Então, toda essa arrecadação que nós tivemos no campeonato com relação a direito de imagens, fez com que os clubes pudessem ter uma arrecadação maior, recorde até, em termos de campeonato goiano, e aí pudesse contratar melhor, fazer melhores contratações. Paralelo a isso, com o projeto comercial, a gente também consegue buscar um recurso para que a gente possa pagar, Paulo, taxas de arbitragem, deslocamento dos clubes para o interior, hospedagem nos melhores hotéis que a gente tem no interior, alimentação, material esportivo, ou seja, todas essas despesas são bancadas hoje pela federação. Então, o clube do interior que vem jogar em Goiânia hoje, Paulo, ele não tem despesa nenhuma. E o time que vai jogar no interior também não tem despesa. Por quê? Porque esse projeto comercial, através da visibilidade da competição, faz com que a gente tenha um faturamento e que a gente possa pagar isso. Então, o clube hoje fica o quê? À mercê de quê? Montar os seus plantéis, né, as suas equipes, pagar o seu salário e aquela despesa ali interna. A despesa de logística do campeonato é toda bancada pelo projeto. Em resumo, foi boa essa mudança? Não tem dúvida nenhuma. É o que eu procurei falar e a gente colocou de repente para o pessoal, para o Reginaldo, para o pessoal da televisão. O torcedor vai. Quando nós saímos, Paulo, da TV Anhanguera, não sei se a gente tem tempo para isso, mas quando nós saímos da TV Anhanguera, a crítica em cima da federação foi muito grande. Quando nós deixamos a TV Anhanguera, vocês estão saindo da TV Anhanguera para ir para a televisão Brasil Central, mas nós acreditávamos nisso. E com o trabalho que foi feito também pela televisão Brasil Central, nós sabíamos que isso seria viável e ia chegar nesse ponto. Tanto é que nós peitamos e fomos, perdemos até patrocinadores, Paulo, com relação a isso,
que não acreditavam nessa situação. E hoje eles querem voltar. E hoje eles querem voltar, mas para eles voltarem hoje, eles têm que tirar quem acreditou no processo. E aí a gente não vai cuspir no prato que a gente come também, nós vamos acreditar até o fim nos patrocinadores nossos. Então, bacana, foi muito bom o projeto, está sendo muito bom o projeto e a gente só tem a agradecer a todos os envolvidos nisso. Com certeza. Para dar uma dimensão maior também para você, telespectador, dessa cobertura, né, que está sendo feita pela TV Brasil Central, nesse caso, esse jogo que acontece agora, neste domingo, o jogo final do Campeonato Goiano de 2024, entre Atlético e Vila Nova, vai ter uma cobertura assim, nunca vista antes nas emissoras de televisão aqui em Goiás. Eu conversava com o presidente Reginaldo Júnior agora há pouco, até anotei aqui, à mão, a Brasil Central vai começar a falar de futebol a partir das 11h30 da manhã. Você sabia? Sabia, porque eu estou escalado. Você está na escala, Você está na escala. 11h30 da manhã, estou pegando a tosse do presidente. Às 11h30 da manhã, a Brasil Central vai exibir 5 capítulos dessa série, né, que foi feita sobre os 80 anos do Campeonato Goiano de Futebol. Aí eu vou pedir para a Juliana, para o pessoal, tá? Para a gente já encaixar aqui uma chamadinha dessa série especial. É uma série que foi dividida em 5 capítulos, cada um exibido num dia. E agora a Brasil Central, a partir de domingo, para você já ir respirando futebol logo cedo, vai exibir os 5 capítulos todos na sequência. Então vai começar às 11h30 da manhã. Vamos ver primeiro, antes que eu fale do resto da programação, vamos ver aqui um trechozinho dessa série brilhante, muito embasada, com muita pesquisa, que a Brasil Central está exibindo e agora vai exibir de uma vez só, muito embasada, que teve a coordenação da Mazé, a Mazé Alves, né, que coordena o conteúdo, não é isso? Da TV Brasil Central, isso. Não é isso? Coordena o conteúdo. A direção são só pessoas competentíssimas, começando pela Mazé, que coordenou esse projeto. A direção é do Fausto Borges, que é um sujeito também. Eu tive poucas oportunidades de conviver com ele, mas em todas eu tive uma excelente impressão dele, que é um diretor, um sujeito muito cuidadoso, tem a ideia correta de como produzir o material. Também teve a participação de uma pessoa que eu conheço muito, trabalhamos junto em muitas ocasiões, inclusive naquela época áurea do Jornal do Meio-Dia, na TV Serra Dourada. Ele era o meu editor-chefe, era o Enzo de Elisita, professor, inclusive, nas faculdades de comunicação. Também o Givaldo Corsino e o Célio Silveira, né, que são excelentes profissionais também. Juntando o talento de todos eles, isso resultou nessa série que teve a coordenação, repito, da Mazé Alves. Vamos ver só uma chamadinha dessa série para você se interessar em assistir no domingo, na sequência, a partir das 11h30 da manhã, na TV Brasil Central. Em 1973 era um campeonato que tinha apenas 9 clubes. Então o Vila ganhou o primeiro jogo por 2-1. O segundo jogo tinha 24 mil pessoas no Estádio Olímpico. O Goiás ganhou o jogo por 2-0, 2 gols do Lincoln. Prorrogação terminou 0-0. A decisão vai para os pênaltis. O Alexandre bateu o primeiro, Jorge Fernandes o segundo, o Andes o terceiro. Converteram todos. O Goiás vai para a batida. Aí vai o Elinho para bater o pênalti. O Luizinho pega. O Benedito falou que ele tinha se mexido, mandou repetir. O Elinho vai para a batida de novo, bate, o Luizinho pega. Aí acabou o campeonato. Essa foi a conquista mais importante do Vila Nova de campeonato goiano, que eu vi em 54 campeonatos que eu fiz. Olha o gol! Olha o gol! É jogo pra quem tem coração de bronze! Que coisa, né? Clima, né? Grito de gol entusiasma o senhor, presidente? O senhor ainda tem tempo para ser torcedor, além de ser presidente da federação? Isso entusiasma o senhor ou não? Olha, Paulo, a gente tem que ser profissional. Eu acho que a preocupação nossa, quando um jogo, por exemplo, desse nível, que é a final do campeonato, o nível de estresse e de ansiedade nossa é muito grande. Então, a gente vai para o estádio ali, mas a gente não consegue, a gente está se atentando aos mínimos detalhes. Então, essa questão, eu torço muito
Por quê? Para o grande espetáculo. Por quê? Por quê? Para o grande espetáculo. Por que torço time, muito presidente? para os juízes, para o nosso time de arbitragem. Quer ver ele falar que torce pro Real e Tumbiara? Não. Hoje a minha torcida é para o futebol goiano. Olha aí. Cara, acostumado, né, Lucas? É aquelas perguntas que a gente faz, assim, sabendo que não vai ter resposta, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Um bom espetáculo, Paulo, um bom espetáculo. Bom espetáculo, é verdade. Então, complementando aqui aquela informação, a Brasil Central, então, atenção para a programação da Brasil Central no próximo domingo, 11h30 da manhã, começa com a exibição dessa série inteira, e você vai ver mais detalhes ainda com o nosso queridíssimo Evandro Gomes, né, que participa desse especial, 11h30. Às 13 horas, todos são queridos aqui, né? A nossa queridíssima também, Danusa Azevedo, que estreou como mamãe agora recentemente, não é isso? A Danusa Azevedo vai comandar um bate-papo com comentaristas. O Jair Rodrigues, eu adoro o Jair Rodrigues também, adorava o Jair Rodrigues. Tive a felicidade de ter ele 2 vezes cantando em meus aniversários, sabia? Você está brincando? Na minha casa. Naquela época, né, que a gente podia fazer essas festas todas. Mas o Jair Cardoso, né, que eu gosto demais dele também, o Rupert Nickerson, estarão juntos com a Danusa Azevedo. Gosto demais do Rupert também, que é filho do Nickerson Filho, né? O pai dele apresentava um programetezinho, quando eu comecei na televisão em 1975, antes de eu apresentar o Fatos em Manchete, que se chamava na época, o Nickerson ficava como é que chama aquilo? Um púlpitozinho ali, com o microfone pregado, literalmente pregado, porque tinha um pedestalzinho, um pezinho ali redondo, e em volta pregavam pregos para segurar aquilo, para segurar o microfone. Então o Nickerson falava aqui sem microfone, como eu estou agora de lapela. Mas o Nickerson apresentava um programa chamado 2 Minutos com Nickerson Filho. E o Rupert, infelizmente perdemos o Nickerson, mas o filho dele deu continuidade a esse trabalho na família. Depois, às 15 horas, entra uma grande equipe também, comandada pela Thaís de Freitas, que vai ter o Evandro Gomes, vai ter o Rafael Vasconcelos, o Danilo Dias e este que está aqui agora, que é o Lucas Nogueira. Ao que consta, pelo que eu fiquei sabendo, você vai dar uma circulada pela cidade, não é isso? Vou. Vai? Vou dar uma circulada pela cidade. Você vai estar, de repente, até em algum barzinho Isso, desses, Paulo. Meio povo, você adora povo, pelo que eu já percebi de você. Eu sou do povo, Paulo. E o povo te adora. Quando eu vou pro estádio, eu não vou nesse trem de cadeira numerada, não. Vou ficar na arquibancada para sentir mais emoção, como diria Neguinho da Beija-Flor. Verdade. E depois, então, quer dizer, é tudo um aperitivo, né? Uma sala de espera para o grande jogo daquele dia, que vai ser entre Atlético e Vila, que vai começar às 16 horas, não é isso, presidente? 16 horas. Então, das 16 até, provavelmente até 18 alguma coisa, vai ser o espaço para a transmissão do jogo e para a transmissão, evidentemente, porque a Brasil Central não vai cortar, a entrega de troféu, aquela comemoração, não vai ser aquele negócio, terminou o jogo, tem um comentáriozinho de 1 minuto de um minuto de outro e acabou. 5 minutos depois, acabou o jogo, já acabou tudo, a transmissão. Não. E estamos tentando, dentro da nossa humildade, Paulo, fazer uma festa bonita. Nós estamos programando uma festa de premiação bacana para a gente encerrar com chave de ouro a nossa competição. Merece, merece. Anota aí, presidente. 18h30, vamos conhecer o campeão. Sentimento, tá? Esse jogo ainda vai para os pênaltis, Paulo. É mesmo? Mas ele Sentimento. Ele já mudou demais, né? Não, mas isso é o torcedor falando. Mudou demais. É o torcedor falando. Torcedor falando. Sentimento. Vai para os pênaltis esse jogo. Então, até tudo terminar, a Brasil Central vai continuar transmitindo tudo. E depois, naturalmente, tem aquele pós-jogo, né? Que eu imagino que não vai durar só 1 hora, não. Vai ter muito mais tempo ainda para falar sobre essa decisão. Lucimar Souza de Melo mandou a seguinte mensagem. Paulo, boa noite, amigo. Boa noite, minha amiga Lucimar. Tudo em paz? Tudo em paz, Lucimar. E você? Espero que esteja tudo bem. Eu quase não assisto o jogo, mas a transmissão da TBC eu procuro ver todos. A Brasil Central não pede para ninguém. Show de criatividade e de gente competente que não mede esforço para que aquele que está ganhando, como é que é? Não mede esforço, pulei aqui. É porque você botou 2 P's com barra, eu pulei para a barra seguinte.
não mede equipe, que não mede esforço para dar o seu melhor. Eu não tenho nenhum time preferido. Eu sou, como presidente, Ronei de Freitas. Torço para quê? Para todos. Mas ela disse que torce para aquele que está ganhando, presidente. O senhor não falou isso. Você acha que eu estou certa? Eu estou errada, Paulo? Silmar, eu acho que você está certa, sabia? Porque a gente que torce para um time, e aquele time só vai decepcionando a gente, ano após ano, como Vila decepcionou e ainda decepciona o seu torcedor. E o Goiás parece que fez um curso intensivo com o Vila, porque nos últimos 10 anos o Goiás só está caindo. E eu torço para que o Goiás não chegue na Série C, porque se chegar na Série C, vai demorar a subir para B. E a importância, né, Paulo? A gente brinca, nós gostamos de brincar, tem a boa rivalidade, um torce para o Goiás, Vila, Atlético, mas o importante para o nosso futebol é os três, né? Os três mostrarem um bom futebol, tanto na Série A quanto na Série B. O quanto foi espetacular o ano passado, Vila e Atlético brigando até a última rodada para subir. Isso valoriza muito o nosso futebol. E foi o Vila que subiu o Atlético, né? Foi. Dói falar isso? Dói admitir isso? Ah, dói, né? Dizem que... Como é que é? Como é que é? Aceita que dói menos. Mas foi Você não dolorido, aceitou, não? Foi dolorido. Na última rodada... É o Vila, né? É o Vila. E vocês tiveram que voltar lá para a pré-escola ainda para aprender... O ABC. O ABC. O Vila não sabe ainda o que é o ABC. Não sabe. E interessante que a Lucimar encerra a mensagem dela, sabe como, Lucas? Ela diz o seguinte: o Lucas está criando juízo, que legal, sorte para você, Lucas. Criando juízo, é porque vocês não acompanham, gente. Acompanha 1h da tarde lá no TVC Esporte, vocês verem. Dá só uma observada lá. Vila vai ganhar nos pênaltis, anota aí, Paulo. É o Manuel Alves que tem essa opinião, que é a mesma do Lucas. Boa noite, meu nome é José, torcedor do Goiás. Sou a favor das duas torcidas. O problema é depois que saem dos jogos essas torcidas. E a violência é muito maior do que no estádio, é muito maior fora. Nos bares, você não pode usar mais camisa do seu time, que, enfim, é briga feia. Edmundo Aragão dizendo o seguinte: boa noite, Paulo. Há 25 anos, o Vila Nova estava perdendo para o Goiás de 3-0 e virou o jogo para 5-3. Eu acredito no elenco do Vila. Tá certo? O torcedor se apega a certas coisas. Boa noite, Paulo. Um abraço à bancada. Pedro Henrique e Isabel é que mandaram essa mensagem. Pedro Henrique e Isabel, parabéns à bancada. Essa é a nossa bancada aqui, né? Exatamente. As poltronas, a minha mesa aqui. O futebol goiano hoje é só para uma torcida. É só para uma torcida mesmo. E o Atlético será o campeão. Tem uma mensagem aqui do Álvaro Maia. Ingressos esgotados. É um cardzinho que ele mandou aqui. Ingressos esgotados para o jogo de domingo. Os ingressos foram esgotados, se não me engano, às 2h. Verdade. 2h de hoje. Isso. Que bom, né? Se fosse do Serra Dourada, presidente. 30 mil pessoas no mínimo. Brincando. No mínimo. Que coisa. Boa noite, vamos lá? Boa noite, é o Sargento Walter. Boa noite, Sargento. Tudo bem? Os vilanovenses têm que se contentar em assistir a final pela TBC, como nós, atleticanos, assistimos também. A audiência da TBC está muito boa, pelo que a gente percebe aqui nesses comentários, pessoas sempre mencionando a Brasil Central. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, aqui é o Jerônimo de Guapó. O que o presidente falou, eu presenciei. Vila e Goiás no Serra para 65 mil pessoas em 1982. O futebol goiano peça muito pequeno. E o Vila não tem jeito, Lucas. É só ilusão, diz aqui o Jerônimo. Como é que é? Boa noite, aqui é o Jerônimo. Eu já torci para 3 times, ele continua dizendo. Flamengo, Seleção e Vila. Há muito eu deixei a Seleção. E ano deixei o Vila porque não dá mais. Ficou o Flamengo desde 1950, ano em que nasci. Tá bom, você torce para 3, pelo menos você tem possibilidade de continuar tendo um time para você torcer. Boa noite, Paulo. Vamos ver aqui embaixo a mensagem. Leonardo Pupac. Ele diz o seguinte: quando sai a reforma da iluminação do Serra, qual a maior dificuldade do Estado em fazer parceria público-privada com esse bem tão valioso? Ano que vem, teremos mais dinheiro para o Campeonato Goiano? Pergunta aí
ao Luquinha se ele vai doar 10 cestas básicas semana que vem. Abraço a todos. Eu falei isso. Se o Vila Nova conquistar o Campeonato Goiano, eu vou doar 10 cestas básicas. Chega de passar mico. Vamos ajudar o próximo, Paulo. Presidente, iluminação do Serra Dourada. Está vindo aí a revitalização, digamos assim, do Serra Dourada. Existe esse projeto e... Comandado, o coordenador é o vice-governador Daniel Vilela, Exatamente. que falou aqui dias atrás sobre isso. Existe uma determinação da própria CBF com relação a jogos noturnos no Serra Dourada, uma quantidade permitida em termos de regulamento, e parece que isso está tudo incluído também no processo de revitalização do Serra Dourada. Legal. Vamos lá, registrando mensagem também aqui. Boa noite, Paulo. Parabéns pelo excelente programa. É o Edivaldo, do Real Conquista. Oi, Edivaldo, tudo bem com você? Um abraço, meu amigo. E ele diz o seguinte: programa show de bola. Parabéns pelo programa. Obrigado, Edivaldo. Vamos lá, falar um pouco mais sobre a transmissão também desses jogos, que acontece através do aplicativo Deputados Aqui. Deputados Aqui, que é um aplicativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e que nos dias de jogo transmite esses jogos. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, destaca o sucesso obtido nessa parceria com a TV Brasil Central. Vamos ver. O aplicativo Deputados Aqui foi criado em setembro do ano passado e tem a missão de levar informações sobre o trabalho dos 41 deputados estaduais e das ações do Parlamento goiano. A plataforma ganhou um novo impulso na interatividade com a população, a partir do momento que passou a ser um dos canais de transmissão do Campeonato Goiano de Futebol de 2024. Em parceria com a TV Brasil Central e TV Assembleia, o aplicativo Deputados Aqui cresceu significativamente o número de downloads após o início da transmissão do Goianão. Ao todo, a plataforma foi baixada cerca de 50 mil vezes por celulares Androids e iOS. A servidora Isabela Garcia, da Secretaria de Inovação da Alego, destaca a interação dos torcedores por meio de mensagens instantâneas durante a transmissão dos jogos. Alguns jogos foram transmitidos com exclusividade pelo app. Eu lembro de um jogo que a gente teve mais ou menos assim, a participação de 10 mil pessoas simultaneamente, né, que foi bem legal. O chat online também recebeu cerca de 1.500 comentários. Então, assim, a gente teve bastante participação com muitos feedbacks positivos, não só aqui de pessoas que moram no estado de Goiás, mas em outros estados brasileiros. Eu lembro de ter respondido pessoas que moram na Espanha, por exemplo, né? E também outra coisa que nós percebemos ao longo do Campeonato Goiano 2024 foi que outras ferramentas do nosso aplicativo também receberam a atenção dos usuários. Por exemplo, a parte onde as pessoas podem fazer sugestões de lei. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, comemora o sucesso da parceria do aplicativo Deputados Aqui na transmissão do Goianão. Extremamente positiva. O app Deputados Aqui foram mais de 50 mil downloads, mais de 36 mil pessoas assistindo de maneira simultânea. Então foi muito positivo, divulgando o trabalho dos deputados e deputadas estaduais, divulgando para toda a sociedade as nossas ações. Então fico muito feliz mesmo com o resultado. O ano que vem a Assembleia participará novamente para que possamos transmitir o Goianão através da TV Assembleia Legislativa e também através do nosso app Deputados Aqui. Presidente Neide Freitas, parece que a coisa está caminhando para que a Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa sejam parceiras por muito tempo ainda com a federação. Ficamos felizes com isso, né, Paulo? Acho que a gente só tem a agradecer aí o nosso presidente da Assembleia. Quando a gente iniciou essa conversa lá no ano de 2023, ele acreditou no potencial do Campeonato Goiano, ele sabia e a gente fez valer a ele essa situação e essa parceria foi realmente fundamental, foi muito importante. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? O recurso que vem para poder ajudar os clubes e também aquilo que os clubes estão proporcionando para que tenha essa visibilidade também
tanto da TV Alegre quanto do aplicativo Deputados Aqui e também da Televisão Brasil Central. Então, para a gente, realmente foi muito significante e esperamos que, conforme o próprio presidente já manifestou, já colocou, que essa parceria seja duradoura e que a gente possa renovar o nosso contrato por mais anos. Tá aí fazendo um registro também necessário e justo, né, a participação também do senador Jorge Cajuru. Não tem dúvida nenhuma. O Cajuru, naquele evento que teve aqui na Assembleia, né, ele me procurou e a gente, de pronto também, a gente já acertou essa parceria. A gente não pode deixar de mencionar também a participação dele. A participação é importantíssima, né? Cajuru, que se fez, digamos assim, no esporte, né? Se revelou um grande comandante de equipes de esporte, mas um grande comentarista. O comentário dele realmente para a cidade, né? Parava naquela época da Rádio K, então era uma coisa de louco. Coisa de louco. O Cajuru é capaz de falar ininterruptamente 3, 4, 5 horas seguidas e você fica ouvindo o Cajuru falar. E tem argumentos, né? Tem argumentos fortes para fazer com que ele prenda a atenção do telespectador. E por incrível que pareça, Paulo, nós começamos essa conversa lá em Natal, no jogo do Vila Nova, lá do ABC. Por exemplo, aqui vai lembrar esse jogo, né? O Cajuru está... E aí nós começamos, nós estávamos no mesmo camarote lá e a gente começou, eu e o Cajuru. O Cajuru? Ele foi em Natal? Foi em Natal, estava lá. Para acompanhar o jogo do Vila? Foi tomar café no hotel lá com a gente, lá com a delegação do Vila Nova. E no estádio a gente começou a conversar sobre isso e graças a Deus fluiu. Que legal. A Isabela, né, que é da TI, tecnologia, como é que é? De informática, como é que é? Como é? Tecnologia de informática. Tecnologia de informática. Obrigado, presidente. Ela deu números ali que mostram, são expressivos, né, porque mostram o acesso, né, que as pessoas têm através do aplicativo Deputados Aqui, têm acesso não apenas aos jogos que são transmitidos, né, do Campeonato Goiano, mas também ao trabalho dos deputados. E nisso, né, para alguns que até não entenderam, mas por que a Assembleia Legislativa está apoiando, né, o Campeonato Goiano de futebol? Por isso, que através do futebol se manifestou o interesse das pessoas em conhecerem também o trabalho dos deputados estaduais. Né? Começou a haver essa interação de pessoas sugerindo para os deputados matérias que poderiam ser interessantes de serem propostas através de um projeto de lei, né? Coisa muito interessante. A Isabela falou muito bem e explicou bem por que razão a Assembleia é parceira nesse processo, nesse projeto do futebol. Falando nisso, a gente tem aqui falas também de deputados estaduais comemorando os resultados da transmissão do Campeonato Goiano por meio dessa parceria entre a TV Assembleia e a TV Brasil Central. Vamos ver. O Campeonato Goiano está chegando ao fim. Dentro de campo, os jogadores apresentaram um lindo espetáculo. Fora de campo, os torcedores acompanharam na televisão, no YouTube e na palma da mão com o aplicativo Deputados Aqui. A parceria entre TVs Assembleia Legislativa e Brasil Central deixou o torcedor literalmente à beira do gramado no Goianão 2024. O deputado estadual Virmontes Cruvinel destacou a importância da parceria entre as TVs Brasil Central e Assembleia Legislativa. É uma facilidade para todos os cidadãos que acompanham também o trabalho legislativo da casa e agora com esse canal efetivo do esporte. O próprio governador Ronaldo Caiado esteve conosco aqui, estava também presente o presidente da FIEG, Sandro Mabel, e confirmaram sobre isso, né, da audiência, da movimentação de pessoas em todo o estado, comentando dessa parceria da Assembleia também com a TV Brasil Central. O deputado Ricardo Quirino parabenizou a parceria de sucesso entre as duas emissoras. Sucesso, avaliação positiva, imagens, locução, entrevistas, toda aquela equipe de comentaristas. Foi assim, como vamos falar na linguagem popular e do esporte, foi um gol certo, foi um tiro certo que a Assembleia em parceria com a TBC fez e a gente já sonha. E claro que o primeiro jogo da final se estendeu para o Brasil todo, né? Então a gente fica muito feliz com isso e um campeonato dos mais competitivos, mais inusitados, com grandes esperanças, como foi o caso da Aparecidense, ali o Goiânia, agora a grande final entre Vila e Atlético, vamos ver o que dá no segundo jogo, né? Além da parceria entre as TVs, o aplicativo Deputadas Aqui foi um verdadeiro gol de placa.
com aproximadamente 50 mil downloads. Com transmissões espetaculares, o deputado Thales Barreto, apaixonado pelo Vila Nova, acredita que o time colorado, mesmo em desvantagem, vai conseguir reverter o placar e conquistar o título neste ano. E pode ter certeza ainda que domingo nós vamos virar em cima do Atlético, eu tenho certeza. É o time da virada. E você, já tem a sua torcida? Já tem aí o seu bolão preparado? Vou aqui dizer para vocês o meu. 1-0 para o Atlético Clube Goianiense. Nasci em Campinas, então minha paixão já está aí exposta. Apesar da rivalidade entre Atlético e Vila Nova, o importante é a transmissão e a qualidade que será entregue nesta grande final para o telespectador. Que legal, que legal. A fala do presidente Bruno foi reveladora, né? Ao contrário do nosso presidente Ronei de Freitas, que não disse até agora por qual time ele torce. Eu não vou cometer aqui, presidente, uma inconfidência, porque eu sei qual time pelo qual o senhor torce. Mas não vou, já que o senhor não se sente bem falando, até porque o senhor dirige uma federação que congrega, né, os clubes goianos, o senhor talvez não queira se expor e se indispor com ninguém, tá certo? Respeito a sua opinião. Mas o presidente Bruno Peixoto já disse, ele nasceu em Campinas, né? E naturalmente vai torcer pelo Dragão. Você nasceu onde, Lucas? Nasci em Goiânia mesmo. Mas em que região? No centro. No centro? No centro. Pertinho da Vila Nova. No centro. Mas isso é por conta do meu tio, né? Meu tio, ele chegou a ser presidente do Vila, Dr. Celso Benjamin. E aí ele foi presidente, me levava para o Onésio Brasileiro Alvarenga e falava assim, nega, cuida desse menino enquanto eu vou despachar uns negócios aqui. A nega Brechó, Joelma Fernandes, cuidava de mim lá na época. Então, assim, aí eu fui gostando demais do Vila, tive a oportunidade de conhecer o Jota Risada, um repórter apaixonado Ledes, pelo Vila Nova. Irmão do Ledes Gonçalves, né? Irmão do Ledes? Isso. Então, assim, um amor que eu tenho muito grande pelo Vila e de lá pra cá foi criando essa paixão pelo Vila. Saudoso Risada, né? Saudoso Risada. Tinha histórias fantásticas. O Ledes também tem grande narrador, um grande amigo e fala sobre todos os assuntos que você quiser conversar com o Ledes, ele fala. Já participou de meus programas falando sobre política, por exemplo, e ele tem uma visão muito clara sobre política. E se casou, né? A companheira dele era a Glória Drummond, que era uma jornalista também com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Ela implantou o CEDOC, o Centro de Documentação, na época da organização Jaime Câmara, e tinha também as suas posições ideológicas. E eu tive aula com a filha do Dr. Ledes, a Patrícia Drummond. A Patrícia, que também está no jornalismo. No jornalismo, trabalhou por muito tempo no Popular. Cadê a Patrícia? Há muito tempo eu não falo com ela. Não falo com ela, a Patrícia. Ela foi minha professora na faculdade. Aliás, falando em KD, mais cedo eu estava vendo esse mesmo celular aqui, que é do programa, alguém perguntando sobre o Jurandir Santos. Está na Rádio CBN com José Roberto Silva. Ah, é? É, Jurandir Santos. Grande pessoa também. Zé Roberto também, grande profissional. Foi meu patrão no Scratch de Ouro. Da Rádio Brasil Central. Da Rádio Brasil Central. Conta a história. Eu estou bem, com Jurandir Santos, Adolfo Campos. Olha, Adolfinho. Grande pessoa, saudade do Adolfinho. Boa noite, Paulo. Além de parabenizar a transmissão, parabenizo também a sua apresentação diária. Muito bom te assistir, diz aqui o Manuel Carlos. Obrigado, Manuel. Um grande abraço para você. Vamos abrir espaço? O deputado Vilmontes Cruvinel, que a gente viu aqui nessa matéria, e se referiu à presença aqui hoje na Assembleia Legislativa do governador Ronaldo Caiado, juntamente com Sandro Mabel, ex-deputado federal, que foi abençoado, digamos assim, pelo governador Ronaldo Caiado para ser, nesse momento, pré-candidato a prefeito de Goiânia. Assim como a gente já registrou aqui a presença de outros pré-candidatos, né, como, por exemplo, lembra aqui agora do Matheus, né, Matheus Ribeiro, que vai ser candidato pelo PSDB, e outros. A gente também registrou a presença de Sandro Mabel aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ver.
A reunião aconteceu na sala da presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. Os parlamentares falaram sobre as eleições de 2024. O presidente Bruno Peixoto falou sobre a experiência do pré-candidato à prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel. Tenho certeza que sua capacidade, sua experiência, sua articulação e o principal, sua vontade, são sim importantes para essa cidade que nós tanto amamos. Sandro Mabel vai se filiar à União Brasil. O empresário começa as negociações para a campanha à Prefeitura de Goiânia, participando de conversas com parlamentares. Nessa candidatura temos recebido aí apoios e conversas importantes, como com os deputados aqui hoje. Então, essa visão de Goiânia, essa visão de gestão, nós já começamos a trabalhar ela desde o primeiro dia, montando alguns grupos, já discutindo, entendendo a cidade. O governador Ronaldo Caiado confirmou o apoio a Sandro Mabel. Em outra ocasião, ele destacou que o empresário tem o perfil de prefeito que a população de Goiânia deseja. Para o governador, Sandro Mabel é uma pessoa que tem diálogo com vários setores da capital e que deseja reunir o maior número de forças políticas possíveis. O empresário destacou que aceitou a proposta de Caiado. Fez um apelo aí até dramático para mim, de que precisava ter um gestor em Goiânia, que nós precisávamos trabalhar. E então ele estava me convocando para fazer essa gestão em Goiânia. Realmente nós temos uma série de problemas que precisam de algumas providências duras, uma providência que eu sei tomar como gestor, isso eu sei fazer. Mabel, o nome já diz, né? Gestor, ele quis dizer que ele foi gestor durante muito tempo das bolachas Mabel, né? Que vieram lá de Ribeirão Preto, né? Assim como o Sandro Escodro veio de lá também, de Ribeirão Preto. E aqui acabou virando Sandro Mabel. Ah, o cara da Mabel, mas da Mabel virou Sandro Mabel. Ele adotou o nome com muito bom gosto. Eu fiz inúmeras entrevistas com Mabel, e ele sempre dizia do orgulho que ele tinha, né, da família que criou essa indústria lá em Ribeirão Preto e que veio agora para Goiás para ficar, né? As rosquinhas Mabel. Não estou fazendo propaganda não, por favor. Rosquinha Mabel. Você já comeu rosquinha Mabel? É uma delícia, Paulo. Você está de brincadeira. Então, 8h53, a gente acabou espichando mais o programa hoje, mas com justa razão, porque vocês vieram trazer informações que são úteis para o telespectador. O telespectador está gostando de vocês, mandando mensagem. Eu vou correr aqui para registrar mais algumas. Paulo, deixa-me ver aqui quem que é. Não colocou o nome. El Shaddai, rei das flores, é isso? Vamos lá. Paulo, a transição tá boa. Boa noite. E fala para o Lucas, Deus me livre, ele é o melhor comentarista. É o Luziano, é isso? Luziano, ex-jogador do Luverdense. Está assistindo, conhece, não? Não estou lembrado. E outra, não tem campeonato em que os times jogam bem como o time do Atlético, não. É a opinião dele também. Eu não vi aqui, eu vi pouco torcedor do Vila Nova, não participou do Atlético, está mais assanhado. Boa noite, Paulo. Meu nome é Júlio César, olha aqui. O Vila passou muito tempo apanhando de muita gente. Só que agora, o Vila, sob a administração do Hugo, o Vila está crescendo. As vitórias vieram. Pode esperar. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Quem sabe? Verdade. Quem sabe domingo vai ser o dia de colher. Acho que ele quis dizer isso. Boa noite, Paulo. Aqui é o Ronaldo, torcedor do Goiás. O atual presidente do Goiás, um tal de Guidão. É isso, Lucas? Guidão. Guidão? É isso. É o apelido dele? Não, o sobrenome, né? Desculpa, essa luz que fica aqui em cima atrapalhou. Não é Guidão, é Gudão. É Gudão? Que eu saiba é Guidão. Guidão? Então ele comeu o I e eu botei o I sem saber. A maioria dos torcedores não conhece. Quem está mandando é o CEO Luciano Pazinotto, é isso? Pacello, ele escreveu aqui Paziotto. Luciano Pacello, que não entende de futebol, só contratou jogadores péssimos. Infelizmente o Suailê Pinheiro morreu. Era o único que entendia de futebol. Com esse timeco e a atual diretoria, o Goiás vai cair para a Série C. É a opinião de telespectadores. Darcy Franco,
Ô, Daci, você tá brabo, hein, Daci? Daci do céu. Parabéns, como é que é? Obrigado. Ele mandou uma mensagem que eu acabei pegando de outro dia. Me pediu para não dar moral para um certo sujeito aí. Tá bom, Daci, vou seguir sua orientação. Paulo, parabéns pelas suas participações em vários programas da TV Brasil Central, dando mal brilhantismo em todas as suas participações. Grande abraço do amigo Daci Franco. Obrigado, Daci. Esse programa vai pela Brasil Central, mas também aqui pela TV Assembleia Legislativa. Paulo, boa noite. Pergunta para o Lucas se ele pode dar as 10 cestas se o Vila perder também. Eu sou o Paulo, aqui do setor Bela Vista, do Draga. Bem provável, Paulo. Bem provável. De qualquer forma, as 10 cestas virão. Exatamente. Boa noite, Paulo. Estamos com você em Campinas. É o João Clemente. Boa noite, João. Obrigado. Mais uma participação aqui. Só o apresentador fala. Meu Deus do céu, João, você acha que eu estou falando demais? Você acha que eu estou falando demais? Meu Deus do céu. Ai, Paulo, sempre falando tem demais? aquele que reclama, Paulo. Não tem jeito. Ah, tá bom, eu já devia ter me acostumado, então. 55 anos de jornalismo, devia estar acostumado. Mas o João tem a opinião dele e eu respeito a opinião do telespectador, tanto que eu li aqui do jeito que ele mandou. Se eu estou falando demais, vocês primeiro me desculpem, né? E é porque eu falo muito, porque eu fico lendo mensagem de telespectador, por isso talvez eu tenha parecido bastante, mas não com opiniões minhas, mas sim opiniões suas, telespectadores, que eu respeito demais. Sem você nós não somos nada. Vamos lá. E ele fala sobre Mabel. Mabel, uma boa pedida para a Prefeitura de Goiânia, diz ele. Vamos lá? Sabe qual é? Deixa-me ver aqui, mais um que não... o Leonardo Pupac mandou mais uma mensagem dizendo o seguinte, sabe qual é? O maior trunfo da TBC hoje, da TV Brasil Central, hoje, além da transmissão de qualidade dos jogos de futebol, é a qualidade também dos profissionais. Mas a principal é a interatividade com o telespectador, que eu acabei de dizer, tá vendo? Falei mais, não foi opiniões minhas, não foram opiniões minhas, foi você falando pela minha voz, telespectador. E ele encerra dizendo o seguinte, gosto de acompanhar futebol, política com vocês. Que bom, Leonardo, que bom que a gente sabe da sua audiência cativa, né? Que bom. E a gente está conseguindo isso cada vez mais. Boa noite, Paulo. Eu sou o Souza, do Aeroporto Sul, em Aparecida. Sou Santos e Vila. Meu Santos vai ser campeão. Já o Vila, Deus sabe, né? Deus sabe, Deus sabe. Entregou para Deus, né, meu filho? A situação tá feia. Olha, o programa está ótimo, acho que o presidente... eu vou ler do jeito que você escreveu, não sei se faltou palavra, mas pela batida de olho que eu dei aqui, acho que faltou. Olha, ótimo programa. Ou o presidente dá um arroxo nesses caras lá, nós tem que ser campeão. Sou fã do Evandro, que também é vilanovense. Tem jeito, presidente, para encerrar, que agora não tem mais como esperar o tempo. São 20h59 já. Tem jeito de dar roxo? Em 15 segundinhos você responde? Não, mas eu acho que ele quis dizer o presidente Hugo Jorge Bravo do Vila Nova. O senhor terceirizou, então. Presidente Ronei de Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol. Obrigado por ter vindo, presidente. Foi um prazer recebê-lo. Parabéns pela realização do campeonato. Prazer é todo meu. Eu queria só deixar um lembrete, e a gente, bem rapidamente, a gente por favor, esteve aqui hoje com o presidente da Assembleia, e um lembrete bastante interessante, que quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos apresentar o troféu oficial do campeonato aqui na Assembleia, na Casa do Futebol. No caso, o Bruno mesmo fala isso, a Casa do Torcedor Goiano é aqui na Assembleia Legislativa. Povo, né? Então, a gente quer já convidar os torcedores para que possam estar aqui, um troféu belíssimo, muito bonito. A partir de que horas? 10 horas da manhã, uma cerimônia ali embaixo. Até que horas? Não, ele vai ficar exposto o dia inteiro. Dia inteiro? Vai ficar exposto então aqui na Assembleia. Montar um link lá, botar um repórter lá com um cinegrafista para mostrar durante o programa. Eu acho importante mencionar isso, porque o troféu é belíssimo. Vamos dar mais espaço ainda. Muito bacana. Presidente Ronei de Freitas, obrigado, presidente. Desculpa a correria agora, mas é que eu não posso estourar. Lucas Nogueira, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Paulo. Parabéns, presidente, pela realização do Campeonato Goiano. E um abraço a todos que nos acompanharam nesta edição. Vamos dar tchau, senão o pessoal vai cortar a gente. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. A gente volta amanhã. Até lá.